integrantes, Eliane, Eunice, Verônica e Juvenal. Somos representantes da empresa Papaléguas de Tecnologia. A gente presta uma infraestrutura na área de TI. A Papaléguas é uma empresa com mais de 16 anos no mercado de trabalho. A nossa visão com ela, o nosso propósito é ter bastante desempenho assim, na área de TI, que está evoluindo cada vez mais, né? E sempre está satisfazendo a necessidade do cliente. O projeto da gente é estrutura, projeto, consultoria e desenvolvimento de gerenciamentos. O nosso grande diferencial dela aos clientes é assim, poder, além de atender todas as suas necessidades, está expandindo cada vez mais no estado do Brasil. A empresa foi fundada dia 1º de fevereiro de 1998, formada por 5 colegas. Nosso objetivo é entregar sempre a qualidade, a perfeição do cliente, né, para que ele seja sempre satisfeito com o nosso serviço. Tornar-se uma das maiores empresas conceituadas no Brasil. A nossa estrutura é constituída por diretoria executiva e sócios, assessorias, gerentes, que é Juvenal Soares, Vanessa Ribeiro, gerente de recursos humanos, Verônica Pomazete, gerente de publicidade e marketing, Eunice Cantuário, gerente comercial, Liliane dos Santos, gerente de serviços de TI. Essa é a empresa que a gente presta serviço, a Ideal. Ela é no ramo alimentício e que ela tem bastante clientes e poucos fornecedores. Ela é uma empresa alimentícia, no segmento alimentício e atacado. É uma cartela de clientes, fornecedores. Aí a descrição é o cadastro de funcionário, o cadastro de cliente, o cadastro de fornecedor, o cadastro de estoque, receber pedido, aceitar pedido e determinar a data de entrega. Os computadores dela são bem antigos, arcaicos, no XP. Aí ela pediu a nossa assessoria para poder fazer um levantamento dos requisitos e melhorar a empresa. Aí onde a gente fez as necessidades deles, o cadastro de exclusão do cliente, cadastro de exclusão de funcionários, cadastro de exclusão de fornecedores, exclusão de catálogo de produtos, de pedidos de confirmações de venda, emissão de consulta em relatórios, relatório gráfico gerencial em Excel, infraestrutura de redes e informação de área. Bom, depois que a Eunice já disse as necessidades da empresa, a primeira coisa que a gente viu dentro do projeto é que ela tem uma grande deficiência nas máquinas delas. Eram Pentiums, máquinas que tinham memória de 256 MB, então era muito fraco as máquinas deles. Eles também não usavam essas máquinas em prol de benefício de auxiliar eles no serviço, porque eles são uma empresa que fornece produtos para outras empresas, ou seja, eles fazem tudo manualmente. Então qualquer cliente que vai lá solicitar um serviço, eles vão e fazem manualmente. Então isso pode gerar duplicidade de clientes. O mesmo cliente pode ligar 2 vezes para uma pessoa e no outro, mais tarde ligar para outra pessoa, vai gerar duplicidade. Um fornecedor precisa também disponibilizar produtos para eles. Eles não têm uma tabela, um registro de quantos produtos foram vendidos, quantos produtos estão em estoque. Então tudo isso eles fazem manualmente, então eles têm uma grande dificuldade em absorver essas informações e gerenciar isso de uma forma correta. Então a primeira iniciativa é mudar toda a infraestrutura de redes deles. Esse é o layout atual da empresa,
onde não tem nenhum cabeamento nessa empresa, os computadores eles trabalham offline e nenhum conversa com ninguém. Aqui fica a parte do estoque, tem o responsável, a diretoria, que também é o diretor que fica naquela parte ali, e os operários. São 5 operários que fazem o atendimento das pessoas, eles falam com os fornecedores, eles falam com os clientes, eles fazem toda essa comunicação. A proposta é fazer com que todos se conversem. Não necessariamente a gente vai precisar de internet no nosso projeto. Então a gente colocou um switch onde todas as máquinas estão ligadas por cabos, os cabos RJ45, tem 2 tomadas aqui por contingência, se uma parar de funcionar, a outra funciona. Então os cabos são conectados através de piso suspenso, que nem a faculdade. O layout dele já era assim, então a gente só usou dessa vantagem que eles tinham. Então essas linhas em vermelho são o cabo passando por debaixo do piso suspenso. Então eles vão centralizar ali no switch, numa configuração onde todas as máquinas vão conversar. Aí os itens que a gente usou no cabeamento foi o cabo, o patch panel, tem o switch, o armário, os keystones. Ali não dá para ver, mas é uma tomada com boas entradas RJ45. E a comunicação vai ficar mais ou menos assim. Todos os equipamentos vão ser ligados no switch, ou seja, todos vão conversar entre si. Então, quando a gente fizer o banco de dados, o banco de dados ele vai ficar numa pasta compartilhada onde todos terão acesso. Aí eles vão poder registrar os pedidos centralizando em um só banco de dados. E não como eles faziam antes, tudo no papel. Então essa é a estrutura do banco de dados. Vai ter cliente, fornecedor, funcionário, produtos. A gente colocou mais 2 tabelas, são cidade e estado. A gente colocou algumas informações, código do cliente, código do fornecedor, que é o básico que a gente coloca, e os dados que seriam necessários para a centralização das informações e integração. Aí o DER, que é o diagrama de entidade de relacionamento, é como essas tabelas vão se relacionar. A maioria das tabelas elas estão relacionadas à venda, é onde vai estar centralizado todo o processo de venda, de estoque, de funcionários, então todas são relacionadas a ela. O único que está fora é o fornecedor que liga com o produto, a cidade ali que está representada pelo cliente e o estado pelo funcionário. Quando a gente fez as relações das tabelas, a gente colocou as integridades dentro do diagrama, ou seja, a gente não vai conseguir fazer, cadastrar uma venda se o cliente não estiver lá e vice-versa. Se não tiver fornecedor também não vai conseguir fazer venda, se não tiver produto também não vai conseguir fazer venda. Então, a cara do nosso banco de dados vai ficar assim, quase um aplicativo. Ele não usa nenhuma formatação de Visual Basic, nada. A gente acrescentou botões dentro de um menu principal. Então ele vai executar as funções dos botões que a gente propôs para eles. Então, vocês conseguem ver que do lado de cadastro só tem cadastro. Então tem cadastro de funcionário, de fornecedor, de produto e de cliente. Deixa eu dar um zoom para vocês. Então do lado esquerdo a gente tem só o cadastro os cadastros. Do lado direito as consultas. Lá em cima um botão atualizar. Sempre quando a gente for cadastrar um funcionário, um fornecedor, a gente usa aquele botão de atualizar, que ele vai atualizar todo o banco de dados. Então, por exemplo, a hora que eu fazer uma venda, ele vai atualizar tudo, então ele vai já para a tabela de vendas associada. O relatório geral e encerrar o aplicativo. Digamos que eu tenha clicado no botão cadastro de funcionários, ele me abriu o formulário. Você vai lá, preenche o formulário, você tem 4 opções. Você volta para o menu principal, você salva o registro que você acabou de digitar, você cria uma nova aba de registro, ou você exclui o registro que você acabou de fazer. Do outro lado a gente tem consultas. Então tudo que você cadastrar vai gerar uma consulta de fornecedor, por exemplo. Eu cadastrei 4 fornecedores. Na hora que eu for ver na consulta vai ter os 4. Aí vai ter o botão voltar de novo, imprimir o relatório
esse relatório resumido, que só tem algumas informações, e tem o outra consulta que já é uma mais completa, com todos os dados da tabela que você está consultando. Aí tem o botão voltar e imprimir. No processo de venda, que é bem interessante, quando você clica no botão venda, vai gerar essa tela aqui, vai para esse formulário. Então o código vai gerar automático. Dentro do código do funcionário, a gente criou uma tabela suspensa, onde você vai clicar, você vai precisar digitar o código do funcionário. Porque são 5 funcionários, beleza, você sabe o código de cada um. Mas aí você tem um monte de clientes, que nem a Alice falou, são um monte de clientes, você não vai saber o código de cada cliente. Então você vai associar o código ao nome do cliente. Ou seja, você vai clicar ali naquela setinha, vai gerar todos os clientes, você vai saber qual cliente você está vendendo o produto. A mesma coisa acontece com o produto. Aí você vai gerar o valor unitário. Por exemplo, o feijão é uma saca de feijão. Então, cada saca custa 350. Aí eu registrei lá 350, a data do pedido, eu dou a previsão, eu coloco a quantidade, ele já vai me gerar o valor total, eu não preciso calcular. Ele vai gerar uma função, ele já vai gerar o valor total para mim, eu não preciso calcular nada. A partir de tudo isso, a gente relacionou algumas tabelas e gerou esse relatório geral. Então, eu sei quem foi o funcionário que fez a venda para o cliente, a data que foi feito, o código do produto, que é o nome dele, o valor, a quantidade do produto, o total que deu a compra e o total de vendas até o momento. Então, tudo isso foi feito, criado uma pasta compartilhada dentro das máquinas, e é assim que eles acessam o banco de dados. Eles vão estar na pasta, é criado um atalho na máquina de cada um, ou seja, ele vai, clica e vai poder fazer todos os tipos de cadastro. Vocês vão perguntar, mas aí um está cadastrando e o outro vai ter que esperar? Não, é simultâneo. Quando um está fazendo o cadastro, o outro pode abrir a mesma banco de dados e vai cadastrar simultaneamente. A forma de backup que a gente encontrou é fazer uma rotina de todas as sextas-feiras, usar um backup externo. A gente escolheu um Seagate de 4 GB. Agora eu dou a palavra para a Liliane. Aqui é a planilha de gráficos de controle. Tinha a planilha de relatórios da empresa, onde lá mostrava o código do funcionário, do cliente, os produtos e quantidades. Então, naquela planilha do Excel, a gente jogou para ter o controle do estoque. Então, a gente fez a planilha com o produto, unidade de medida, que seria a saque lá, o estoque que usa como caixa e sacas, o estoque, a venda, situação do estoque e a porcentagem do estoque. E aqui a gente pôs a situação quando é preciso repor estoque, quando está normal, ou então quando está no período de alerta. Lá a gente usou a função C, aqui a gente usou a de porcentagem, que é a situação atual dividido pelo estoque e gera a porcentagem. No de baixo, está no quadro mostrando referente à porcentagem, aqui no nosso gráfico, só no último está no sinal de alerta, que o estoque precisa ser reposto. Os outros são todos normais. Deixa eu só falar uma coisa. Ali, eu esqueci de falar, como eu disse, na situação, então quando tiver, a gente colocou uma proposta aqui, quando tiver igual ou abaixo de 20%, vai colocar lá a situação como reposição. Quando tiver abaixo ou igual a 40%, vai dar um sinal de alerta, como está ali embaixo. E quando dá abaixo ou igual a 60%, é o estado normal. E acima de 60% é o estado normal. Vamos falar um pouco de rotação de hardware. Processador i5, Windows 7, profissional, memória RAM, HDMI Tera, monitor Dell, leitor de gravador e DVD e um antivírus Macaco. Aí é um estabilizador 300 watts, marca Forline, protegido, equipamento eletrônico,
4 tomadas monochrome. E impressora HP LaserJet, ela só imprime em preto, ela é mono. Essa daí é uma planilha de teste do Axis. Se você não cadastrar o fornecedor, você não consegue fazer o API. Aí daí gera esse erro. Então, o texto não informou que é um item da rede. É o contrato, que nós dá uma garantia de 1 mês para fazer o software. E se eles desistirem do contrato, eles pagam uma multa de 6.000. E se eles vender para outros terceiros, eles pagam uma multa de 20.000. As premissas, nós temos garantia de 2 anos. Temos garantia de 2 anos. Uma pessoa tem que acompanhar o nosso sistema quando está sendo executado. E se não acompanhar, e se der um problema, a culpa não é da nossa empresa. E se o problema for nosso, nós temos que fazer uma revisão. Só para ressaltar o que ela está terminando de falar aí, dentro das premissas a gente tem aqui, estabelecer algum cliente que ele tem que acompanhar todo o projeto, ele fica a cargo de administrar o software depois da entrega, e a manutenção é um contrato à parte. Então, ou seja, se ele precisar de algum tipo de manutenção, é feito um contrato à parte. O nosso contrato é somente da montagem do banco de dados da infraestrutura que foi solicitado dentro do contrato vigente atual. Bom, aí tem os custos de implantação. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a gente fez os custos de implantação. Então, vocês conseguem ver aí, os computadores foram 7, preço unitário e o preço total. Aí a gente comprou estabilizador, impressora, todos os materiais que a gente necessários para montar a infraestrutura e para montar o banco de dados. Aí tem essa daqui e essa daqui. Eu tive que dividir, senão não ia dar vazão. Aí, ó, aqui como vocês conseguem ver, os custos de implantação de hardware e os custos de desenvolvimento de software. Então, ali, quando foi montar os equipamentos, as máquinas, a gente usou 2 funcionários da nossa empresa, eles eram cobrados por hora, então eles trabalharam 15 dias, 6 horas, por R$25 a hora. Então deu 4.500 a mão de obra deles. No desenvolvimento do sistema, também por hora, foi de 29 dias de desenvolvimento, 10 horas por dia, R$25 por hora, deu 7.250. Ou seja, o projeto em si custou R$43.083,13 centavos. Aí aqui está o cronograma. O cronograma ele foi dividido em 3 partes: fase de planejamento, fase de execução e fase de finalização. Dentro da fase de planejamento, a gente tem o levantamento de requisitos, que levou 2 dias para ser concluído. Aqui, ó, 2 dias para ser concluído. A gente pegou todas as necessidades do cliente, jogou dentro de um projeto chamado Projeto Carter, que é onde a gente vê os objetivos, quais são os negócios, quais são os prejuízos e os impactos gerados. Fizemos a consultoria, fazemos o benchmark dos materiais, quais seriam os materiais ideais para dentro daquela empresa, o que poderia ser feito, tudo isso com reuniões periódicas junto com o cliente. Podem ver que tem vários relatórios, reuniões, situações de aprovação, a seleção dos materiais. Uma reunião com o cliente para ver se aprovava os materiais que a gente estava usando. Dentro da fase de execução, podem ver que tem a implementação da solução e a montagem dos níveis. Elas foram feitas simultaneamente na mesma data. Não necessariamente quando eu estou executando um banco de dados, outros analistas estão fazendo a parte de manutenção. Então a gente otimizou tudo. E na parte de finalização, a gente entregou
o banco de dados e a rede funcionando depois de todos os testes feitos na parte de desenvolvimento. A gente acompanhou a operação por 6 dias, fez um relatório do funcionamento da rede junto com o cliente, fez uma reunião de alinhamento, a gente apresentou esse relatório e por fim a gente concluiu o contrato que a gente fez com o cliente. Aí a gente vai falar um pouquinho do projeto social da nossa empresa. Ela é parceira da HP e faz outros tipos de parcerias sociais. Como ela é uma empresa grande na prestação de serviços de TI, ela faz o lixo eletrônico, então ela pegou as máquinas antigas da empresa Ideal e reciclou os materiais necessários que davam para reciclar, mandaram para uma recicladora. Os materiais que não eram mais, foi descartado no lixo eletrônico. As máquinas que ainda estavam funcionando foram doadas para ONGs carentes. E esse é o diferencial nosso, é tratar o cliente como um diferencial, e não somente o serviço como parte do trabalho que a gente faz. Então a gente vai fazer um agradecimento e a Verônica vai entregar o cartãozinho de visita para vocês, da nossa empresa. E o slogan da nossa empresa é nas asas da velocidade, que é o Papaléguas, que é o logo da empresa. Obrigado.